Em tempos de encontro de Temer, Aécio Neves e Paulinho da Força, e não, a gente não está em 2014, Reinaldo Azevedo publicou uma coluna colocando as coisas no seu lugar. Será que o Supremo Federal, de fato, vai topar essa anistia light, essa anistia meia bomba? A gente vai saber agora com o Pedro no plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente. Ó, Pedro Zambarda tá por aqui. Pedro, em outro corte, a gente trouxe a reunião de Michel Temer, de Aécio Neves, de Paulinho da Força. E é claro que quando junta essa galera boa aí, né, dá pano pra manga. Dá pano pra manga, Lúcio. E o Reinaldão, eu falei pra vocês, né? O Reinaldo tem uma proximidade muito grande de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele escreveu um texto muito bom. É curioso, né? O cara que criou a expressão petralha, que já foi o maior antipetista do Brasil, é o cara que tá mais combatendo, talvez, ele tá combatendo, inclusive, e é corajosa a posição dele, viu, Lúcio? Que ele tá dentro do grupo Folha, no UOL, que a Folha meio que tá dando vazão pro Temer, tá dando vazão pro Aécio. Tá não é de hoje, capa, né? Não é de hoje. Então vamos ver a coluna do Reinaldão. Não é uma coluna muito grande, eu vou ler para vocês, fazendo uma brincadeira aí com o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mal. Que Lula vete a redução de penas e o Congresso derrube o veto. Perder, nesse caso, é ganhar. Por quê? Vamos lá. Porque o Supremo vai derrubar tudo no final, né, gente? 12 petistas votaram a favor da PEC da roubalheira impune, sob o pretexto de que isso poderia colaborar para impedir a aprovação da urgência, para anistia ou para fazer avançar a pauta do governo no Congresso. Na hipótese de que isso tenha sido mesmo, tratou-se de uma burrice, estratégia combinada não era, tanto que o presidente Lula se zangou e, com razão, a anistia como tal está morta, mas a aprovação da urgência serviu para deslanchar uma operação em favor de um projeto de lei de redução de penas, inclusive para Jair Bolsonaro. De saída eu digo, se aprovado e o será, Lula tem que vetá-lo sem pestanejar. Se o veto for derrubado pelo Congresso, ele não pode se esquecer de ser grato aos patriotas da impunidade. Leio aqui e ali que estaria em debate no PT e entre os progressistas de maneira geral, se deveriam ou não votar contra a redução das penas. A questão me parece supinamente ridícula. Talvez esteja mais na cabeça dos analistas do que dos políticos de esquerda. Tenham paciência. Minorar as agruras golpistas é coisa que interessa a direita e a extrema-direita e já se busca até impor a marca Tarcísio no troço. Que o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência fique com ela, a única posição aceitável numa democracia é votar contra. Porque é o seguinte, gente, quem julga é judiciário. Depois da aprovação de um projeto de lei pela Câmara e pelo Senado, o texto segue para sanção ou veto, integral ou parcial do presidente, que tem 15 dias úteis para tomar uma decisão a partir do recebimento. Se nada fizer, sancionado está para ato formal no Congresso. Que Lula vete um troço integralmente e sabemos que o veto seria derrubado. E daí? O governo já sofreu derrotas realmente graves num parlamento coalhado de reacionários. Que sofra mais essa seria uma vitória gloriosa. O conjunto da obra resultará numa pena menor para Bolsonaro e os demais golpistas. Acho impensável que um progressista ou simplesmente um democrata vote a favor. É evidente que Lula não tem como botar o seu nome nessa aberração. Convém não esquecer, a tramóia golpista, além de o presidente então eleito não tomar posse, seria um dos cadáveres. Cada um no seu quadrado, anistia e redução de penas são pautas para mimar fascistoides, fazem parte de um projeto político que assumiu antes a feição de um golpe de Estado. Tal projeto não se esgota na forma de tomar e de exercer o poder. Até que chegue a esse ponto, essa gente mina os valores democráticos, corrói as instituições, cria impasses, investe no confronto e promove a barbárie. E não existe, nesse caso, um sim moral para a redução das penas. A agenda dos democratas é outra, o nome disso é decência e não polarização. Isso aqui é importante, tá? Toda vez que vocês ouvirem alguém falando de polarização, assim, sem nenhum contexto, geralmente a pessoa defende a direita, tá? É tipo o Aécio Neves de centro. Quem topa pacificação com a fascistados torna-se, na verdade, um pouco de fascismo, e quem aceita o meio fascismo não hesitaria em aceitar um fascismo inteiro. Convém que a Chapeuzinho Vermelho se lembre porque aquela estranha vovozinha tem focinho, uma boca grande e as mãos tão peludas. Lúcio.
E aí tem um segundo texto do Reinaldo, esse eu não vou ler inteiro, mas ele fala a respeito do Dino e de ter destampado a questão da CPI da Covid. Só vou ler 2 parágrafos desse texto e aí eu queria te ouvir também um pouco a respeito disso, Lúcio. Dino abre a vereda para responsabilizar os que povoaram a terra dos mortos, que é o caso aí da pandemia. E os 2 últimos parágrafos, eu só vou trazer isso aqui. Aliás, os 3. É importante reiterar que o fanatismo negacionista, nos dias da pandemia, convidava milhões de brasileiros a atravessar um umbral em que o delírio ideológico se sobrepõe a qualquer exercício da razão, do universo e das divergências. Obviamente existem e que adversários se contrapõem e se confrontam. Essa extrema-direita encarnada por Bolsonaro e seus sequazes, aqui no mundo e no mundo afora, não abomina o pacto democrático, em que adversários se contrapõem e se alternam no poder. A sua lógica implica na eliminação do outro. Dos que não comungam das suas crenças e delírios, veja o que está em curso, por exemplo, nos Estados Unidos. Por essa razão, milhares foram levados à morte na pandemia. Por isso que se tentou matar a democracia. Lúcio, é o que a gente está colocando, e eu acho ótimo que seja o Reinaldo Azevedo que esteja colocando isso, um cara que historicamente sempre esteve mais ligado com o PSDB. Quem está dizendo que é da direita democrática e está apoiando anistia ou redução de penas é fascista, gente. E esse fascismo, o mesmo que matou as pessoas na pandemia, está querendo assassinar o nosso regime político. Não tem diferenciação, gente. Não sei se você quer comentar, Lúcio. Eu vi algumas pessoas comemorando que o relator do PL da anistia acabou caindo no colo aí do Paulinho da Força. Uhum. Eu não ficaria tão otimista assim, tá? Paulinho da Força já foi do PT, é um cara que vem aí do movimento sindical, mas também é um cara que votou contra investigações do Michel Temer em 2017. É um cara que votou a favor do impeachment da Dilma. É um cara que, desde que saiu do PT, passou aí por PDT, PTB, PDT de novo, agora está nessa solidariedade. É um centrão mesmo. Né? Então, não confio. Aí a gente tem que lembrar quem são as outras 2 figuras. Né? Acho que não é tão difícil de esquecer, mas Aécio Neves é o primeiro cara que começou a, de fato, questionar as eleições, quando perdeu para Dilma Rousseff. O Michel Temer é o cara que mandou cartinha dizendo que era vice decorativo. Mandou não, né? Espalhou a cartinha na imprensa. Não há pacificação com golpistas, gente. O Reinaldo tá sem voz nos programas dele. O pessoal eles têm lido as colunas dele com o IA, Lúcio, enquanto ele se recupera da saúde. É fogo, cara. A gente tem que... as pessoas que estão defendendo punição para esses golpistas, a gente está tendo que fazer um esforço para segurar o Brasil. Não é só a democracia, gente, é o Brasil. Essas pessoas querem destruir o Brasil, tá, gente? Exatamente. É disso. E o Anistia Light do Centrão não é light, porque a gente já teve um julgamento do Supremo Tribunal Federal que foi muito justo. Muito justo. E se quer se tem algo a dizer sobre esse julgamento, tem que ser nas vias jurídicas. Isso que estão tentando fazer é golpe. Estão tentando golpear a nossa democracia, estão tentando golpear o jurídico. Mais uma tentativa de golpe, né? Na verdade, o golpe é o mesmo, ele só vai transformando com o passar do tempo. A gente não pode deixar isso acontecer. E agora, como bem o Pedro trouxe ali na coluna do Reinaldo, com a iniciativa do Dino de reabrir, a iniciativa não foi do Dino, né? Foi pedido, né, da polícia, mas a iniciativa do Dino de reabrir essas investigações da CPI da Covid, tem muita gente do Centrão envolvido ali, muita gente da extrema-direita, a gente vai ver, sim, algumas pautas bombas caindo aí, tentando rebater esse tipo de coisa. Vamos ver o que essa galera vai aprontar aí pela frente, porque se cair, vai cair um por um, viu? Porque a CPI da Covid tinha um relatório bem extenso. A gente falou, inclusive, num corte aqui do Meteoro, do dia 18. Se você não viu, veja lá que a gente elencou, inclusive, as pessoas investigadas na CPI da Covid agora nessa reabertura das investigações. Mais algum ponto, Pedro? Ou ficamos por aqui? Ficamos por aqui, meu querido Lúcio. Um grande abraço para todo mundo. Vou deixar aqui o QR Code na tela para você se tornar membro do Clube do Fim. Um abraço.